neurônio do sistema nervoso simpático encaminha uma carga elétrica a um outro neurônio também do sistema nervoso simpático. Encaminha a mesma carga elétrica a um outro neurônio que fica no sistema nervoso simpático. O neurônio do sistema nervoso simpático encaminha uma carga elétrica a um outro neurônio também do sistema nervoso simpático, que por sua vez encaminha a mesma carga elétrica a um outro neurônio que também fica no sistema nervoso simpático, que por sua vez encaminha essa mesma carga elétrica a um outro neurônio que fica no sistema nervoso simpático. Essa carga elétrica, ela passeia numa velocidade inacreditável do hipocampo, que fica no lobo temporal, até o neocórtex, região posterior do córtex cerebral. A sincronia entre o hipocampo e o neocórtex é fundamental para a formação de novas lembranças. Essas novas lembranças, elas ficam guardadas, armazenadas na relação entre os neurônios, as chamadas sinapses. E graças aos mecanismos associativos, os neurônios são interligados, formando conjuntos de neurônios que são acionados simultaneamente quando uma lembrança é evocada. A sincronia e interconexão entre essas múltiplas redes neuronais são fundamentais para a formação da nossa memória. E se imaginarmos que essas pequenas ondas elétricas são encaminhadas para o resto do nosso corpo e que o nosso sistema nervoso as recebe e as repassa como impulsos às várias gamas musculares da nossa organização corpórea, é que as nossas células e ossos e músculos começam a se movimentar. Então você dá o primeiro passo, e aí você percebe que o passo que você deu não é o primeiro. Então você começa a andar, um pé daqui, o outro dali, o pé direito, depois o esquerdo. Eu não conto os passos, e mais um pé, e o outro passo, e mais um pé. Quando você vê, você está andando, escolhendo para onde você quer ir. Você escolhe. Eu comecei a caminhar agora. Eu só parei daqui a 3.000 quilômetros, do sul ao norte de um mesmo lugar. Vocês não podem ver, mas aqui tem uma arma de fogo. Ela não é de terra, nem de água, nem de ar. Ela é de fogo. Um disparo. Eu segurei a bala entre o indicador e o polegar. Essa é a bala que vai matar um homem. O projétil vai ser a companhia da caminhada. Caminhar implica numa mensagem enviada pelo cérebro. Caminhar implica numa mensagem enviada pelo coração. Então eu comecei a cair, do sul ao norte, de um mesmo lugar, levando de companhia uma bala. Eu nunca tinha ido para muito longe, eu e a bala seguimos, porque pegar carona não adianta, porque você partilha com o outro que os seus pés têm de andar. Basta o sangue dos próprios pés, já dizia. O lugar pode ser o mesmo, a cidade pode ser a mesma, a casa pode ser a mesma, mas nunca é o mesmo lugar. Por exemplo, você e o ser humano que te deu carona, você e ele no mesmo carro, a mesma estrada que ele vê, você vê. Os mesmos carros indo e vindo que você vê, ele vê, eu vejo. Mas nunca o que os olhos dele virem vai ser o que os meus olhos virem. Basta o sangue dos... A casa é a mesma, o lugar é o mesmo, a cidade pode ser a mesma, mas nunca é o mesmo destino. Sabe onde é que está a diferença? Ai, meu Deus do céu. Esqueci de apagar a luz da sala na hora que eu saí de casa. Mas eu também não paguei a conta da luz. Mas não foi de propósito. É porque eu deixo tudo em débito automático. Água, telefone, internet rápida, banda larga, lixo, a taxa do lixo, IPTU. Não, IPTU não dá para deixar em débito automático. Computador, celular, tira foto, grava, iPod, iPhone, laptop, meu cachorro, eu não tenho gato, mas eu tenho rinite, plasma, LCD, DVD, Windows, um livro, amigo, em débito automático, almoço, antena parabólica, tudo em débito automático. Sexo, na rede, a do computador. E tudo automático, e débito. E tudo automático. Só que a luz tinha dado um problema no cadastro da luz. Não dava assim simplesmente para pagar a conta da luz. No dia certo, pof, cai na tua conta e tá pago. Com a luz, dá para estar em débito, mas não dá para ser automático. Eu deixei a minha mulher e os meus 2 filhos no escuro.
Nesse momento passa alguém com a mão na buzina e eu logo gritar: vai buzinar pra sua mãe, seu vagabundo, filho de uma puta. Só porque você tem carro, pensa que é o dono do mundo, só se for do terceiro mundo. Só que eu não paro, eu só penso isso. Caminha, caminha sem nunca parar, 3.000 quilômetros do sul ao norte de um mesmo lugar, de levando uma bala destinada ao homem que precisa morrer. É tudo igual, mas é diferente. O lugar pode ser o mesmo, a cidade pode ser a mesma, mas nunca é o mesmo lugar. Sabe onde é que está a diferença? Nos passos. Eu conheci um homem que eu não conheci, um homem que eu conheci, mas eu não conheci um homem que eu conheci, o seu Pedro. Pedro Pereira da Consolação. Pereira era do pai, que tinha mudado o nome por ser judeu refugiado, eslavo, francês, polonês. Veio para o Brasil, mas ele pensou em ir para a Austrália naquela época. Talvez se ele tivesse ido para a Austrália, ele chamasse seu Peter. Pedro Pereira da Consolação. Pereira era do pai, a Consolação da mãe. Mas não era nome de família não, era escolha dela mesmo. Era um sonho. Por causa de um sonho. Para ela, o Pedro seria um homem ajudador. Para ela, o Pedro seria capaz de consolar qualquer um que se padecesse de qualquer dor, qualquer infortúnio que estivesse ao seu lado. Pedro será um homem ajudador. O seu Pedro caminhou 127 quilômetros de joelhos até a Aparecida do Norte para pagar uma promessa que fez para a mãe ver, para ver a mãe consolada por ter um filho triste que dava trabalho. O Pedro apronta demais, a mãe falava. Pai, ele nem conheceu. Morreu quando ele ainda era pequeno e nem sabe dos primeiros passos. Ele demorou 77 dias e meio, de joelhos até a porta da catedral. O seu Pedro, seu porque ele já tinha uns 60 e tinha o cabelo de acaju. O seu Pedro matou um homem. O Pedro apronta demais, a mãe falava. O Pedro, quando era jovem, roubou, fumou tocha, desandou a família inteira. Agora, por um amigo ele era leal, por um amigo ele era capaz de tudo. Roubaram. Ele e o Romano. Romano era filho dos italianos, a única família que tinha carro na vila. Eles roubaram, só que a polícia pegou. Mas o Romano tinha um filho pequeno e a mulher era paraplégica. E o Pedro pensava: quem consegue casar com uma paraplégica? Mas o Romano tinha um filho pequeno e a mulher era paraplégica. Então o Pedro disse, assumiu a culpa: fui eu que roubei. A sua mãe perdeu a perna direita por causa da diabetes, que era emocional. Diabetes é foda. Amputaram lá na Santa Casa, em São Paulo. Mas ela conseguia caminhar de vez em quando com a ajuda de muletas. O Pedro cumpriu pena. E lá na penitenciária ele costumava andar em volta do campo de futebol. Quando estava preso, ele descobriu que o Romano arrumou outra e matou a mulher. Mas quem consegue matar uma paraplégica? O Pedro pensava. E o Romano ainda tirou o Pedro de trouxa, que pensou quando soube: eu vou matar esse filho da puta que não respeita paraplégico. Quando saiu da cadeia, sua mãe estava cega. Diabetes é foda. Nunca mais voltou a caminhar. O Romano ainda tentou fugir, só que o Pedro caminhou até encontrar o Romano. Pá! 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 4 azeitonas no peito. A minha companhia assiste a tudo. Aliás, ela gostou dessa cena. Só que a gente nunca vai saber o grau de parentesco entre essa bala e aquelas. O seu Pedro era um exemplo. Ele falou e fez. Aquele homem tinha de morrer. Eu vou até a Aparecida do Norte para minha mãe voltar a enxergar. 127 quilômetros de joelhos até a porta da catedral. 77 dias e meio de joelhos até a porta da catedral. Quase entrar e ser preso pela polícia. Nunca mais caminhou em volta do campo de futebol. Os joelhos doíam muito. A mãe morreu no 16º ano de reclusão do seu Pedro, mas nunca mais voltou a enxergar. Diabetes é foda. Eu queria ter conhecido o seu Pedro. Pereira do pai, Consolação da mãe e Pedro de pedra. Pedra não anda. Just you and I put a gun against his head. Put my trigger, now he's dead. Caminha sem nunca parar, 3.000 quilômetros do sul ao norte de um mesmo lugar, levando de companhia uma bala destinada ao homem que precisa morrer. É tudo igual, mas é diferente. Sabe onde é que está a diferença? Life had just begun, but now I'm gonna throw it all away. Mama. Será que o Jonas aprendeu na sua travessia dentro do ventre de um peixe? A
Marlene Dentuça, ela dava aula de catecismo dentro da igreja. Eu gostava dela, era meio gordinha, mas eu gostava dela. Ela era dentuça, dava aula de catecismo domingo de manhã dentro da igreja. Meu pai lavava o Fusca vermelho no domingo de manhã. E a Marlene dava aula de catecismo dentro da igreja, junto com os santos, as imagens dos santos. E um dia a Marlene Dentuça, a gordinha, gostava dela. Ela falou que tinha um homem que não acreditava que Deus existisse. Então, ele subiu num morro muito alto, bem alto, para ficar mais perto de Deus. Ele chegou lá no topo do morro, que era alto, muito alto. Ele foi subindo e chegou no topo do morro. Ele olhou para o céu e falou assim: Senhor, aparece. Se o Senhor existe mesmo, aparece, me deixa acreditar, porque eu estou precisando. E Deus não apareceu. Ele ficou meio ressabiado, falou assim: mas Deus não apareceu, aqui eu estou chamando por Deus. Ele ficou meio preocupado, porque Deus falou: vou falar um pouco mais alto para ver se Deus aparece. Mas vou gritar, porque você não pode gritar com Deus, não pode ser arrogante. Então ele falou um pouco mais alto para Deus, para ver se Deus aparecia. Senhor, por favor, aparece. E Deus não apareceu. Ele ficou mais ou menos uns 20 minutos chamando por Deus, assim. Aí ele ficou decepcionado, meio irritado com Deus, aí resolveu fazer de volta o caminho que ele tinha feito para encontrar Deus. Então ele desceu novamente o morro, o barranco. Só que quando ele chegou lá embaixo, lá no pé do morro, ele viu que tinha umas luzes vermelhas, azuis, piscando. A família dele inteira estava chorando. Oi? Já vou. A mulher desesperada, chorando, procurando por ele. Ele não tinha sumido fazia 20 minutos. Ele já estava desaparecido fazia uma semana. Aí ele falou assim, nossa, às vezes Deus vem tão rápido, né? Eu lembro que quando eu lembrei da Marlene, da dentuça gordinha, ela dava aula de catecismo dentro da igreja. Eu gostava dela, ela era gordinha, dentuça. Ela dava aula de catecismo dentro da igreja, domingo de manhã. Meu pai lavava o Fusca e ela dava aula de catecismo dentro da igreja. Eu lembrei dela e rezei uns Pai Nosso. Ave Maria não rezei, não. Eu lembro que era um dia de chuva, de muita chuva. Eu lembro que eu fiquei pensando em não pensar em nada, não pensar. Foi um dia muito longo. Caminho trilhado a pé é estrada para não se esquecer para o resto da vida. Estrada assim não justifica a desistência, porque fica escrita em cada passo dado de pé sangrado. É tudo igual, mas é diferente. Sabe onde é que está a diferença? Às vezes eu me sentia meio cansado de andar, aí eu abria a boca e descansava do cansaço, porque não é de andar que o cansaço aparece, é de não sair do lugar. Caminhar implica numa mensagem enviada pelo coração. Caminhar implica numa mensagem enviada pelo cérebro. Isso daqui é um mapa de neurônios. Esse daqui é um neurônio do sistema nervoso simpático. Isso é uma sinapse. Esse é um outro neurônio que também é do sistema nervoso simpático. Esse aqui é um outro neurônio também do sistema nervoso simpático. Isso aqui para o japonês é um pé. Você aperta esse pontinho aqui, ó, sua dor de cabeça passa. Esse ponto aqui, por exemplo, você aperta, a sua dor nos rins vai embora. Esse ponto aqui é um ponto do coração. Você aperta o seu coração melhor. Esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto é de cólica menstrual. Eu não tenho cólica menstrual. Esse ponto aqui, por exemplo, esse aqui já é um ponto da névoa. Quando você aperta esse ponto aqui da névoa, quando você está caminhando, por exemplo, o asfalto quentilizado como se fosse uma espécie de miragem, assim, uma névoa no horizonte. O asfalto quentilizado é como uma névoa, uma miragem. Eu ficava pensando de vez em quando, o que é que pode aparecer lá no horizonte, se transformar de névoa em não sei o quê. Vocês não podem ver, mas aqui tem uma bala me fazendo companhia. Um dia, na caminhada, a névoa quente do horizonte fez surgir uma aranha. E aí, com as mãos, eu mostro o tamanho do bicho, mas eu logo mudo de opinião porque era maior, era muito maior. Aliás, era gigante, ela parecia uma aranha mecânica. Mas ela não era mecânica, ela veio na minha direção e ela passou por cima de mim e nem se deu conta do meu tamanho e passou por cima da minha cabeça e foi em direção a uma cidade que eu já tinha deixado para trás, fazia um tempo, uma cidade grande, bonita, e talvez ela começasse a soltar uma teia, um fio eterno que ligasse o sul ao norte como um manto bordado, tudo começasse a ser coberto
E o rio que mantinha aquela gente sem sede, e a torre de comunicação que deixava aquela gente ter contato com o resto do mundo, e tudo começasse a ser coberto. E eu lá em cima, na estrada, observando tudo de longe, e soltasse tanta teia, que tudo começasse a ser coberto, e os trens, e os hospitais, e as pessoas, e os corações começassem a ser cobertos, e todos os prédios e igrejas começassem a ser cobertos. Era tanta teia que ela começasse a soltar, que até o horizonte começasse a ser coberto, e o céu começasse a ser coberto de tanta teia, e o azul do céu fosse ficando branco de tanta teia, e o branco fosse ficando negro, porque o sol começou a ser coberto de tanta teia, que foi cumprindo um ciclo, cobrindo todo o firmamento até o outro lado. Mas eu precisava continuar caminhando, então com o indicador da mão direita eu rompi a teia e passei. Aquele dia eu não voltei a olhar nenhuma vez. Eu tenho de pôr pó de grafite na fechadura da porta da cozinha, porque a porta da cozinha às vezes enrosca. Eu tenho de pôr pó de grafite na fechadura da porta da cozinha, porque a porta da cozinha... Eu pus pó de grafite na fechadura da porta do Fusca do meu pai. Meu pai tinha um Fusca vermelho, original. O pai tinha um Fusca vermelho 69, original. E todo domingo de manhã ele costumava lavar o Fusca. E naquela época ele já usava balde, ele não usava mangueira não. Ele até polia aquelas partes prateadas do Fusca, que na verdade era cereja, não era vermelho, mas era original. E a gente até costumava sair para fazer piquenique pelas estradas. Eu até comia patê de sardinha, porque sardinha é insuportável. Não é do peixe é insuportável. Mas é que o peixe ele só tem aquele gosto e cheiro nojento de peixe quando ele é cozido. Porque cru o peixe não tem gosto e nem cheiro de peixe. E quando minha mãe fazia sardinha, eu e meu pai ficávamos fora, esperando o cheiro passar. E um dia eu voltei para casa, e eu estava subindo as escadas de casa e... tocou a campainha. Não foram as palmas que bateram. Não, foi a campainha mesmo que soou. E aí eu, naquela minha empáfia, eu não sei porquê, mas eu tinha um orgulho besta quando eu era criança. Eu abri a janela e tinha uns negros pedindo comida. Aí eu falei em alto e bom tom para um deles, que era meio estrábico: por favor, você pode tirar a mão de cima do Fusca do meu pai, porque ele acabou de lavar? Ele olhou para a mão, olhou para o carro, para conferir se tinha ofuscado o brilho cereja do Fusca do meu pai. Cereja original. O tibetano Xerab, de 35 anos, rasteja uma viagem que já dura 1 ano e 7 meses, de 6 a 7 quilômetros por dia, em direção a Bodh Gaya, um monastério que fica na Índia, para adorar o Buda. O Xerab, de 35 anos, rasteja de 6 a 7 quilômetros por dia, todos os dias em direção a Bodh Gaya, na Índia, para adorar o Buda. A vida de um homem está na quantidade de passos que ele dá. Mas como é que se contam os passos do Xerab se ele rasteja? Como é que se contam os passos da mulher paraplégica do romano? Amar, just I put a gun against his head, put my trigger, isso aqui é falsete, ó. Put my trigger. Às vezes a névoa quente do asfalto exala uma espécie de miragem, você não sabe direito o que vai aparecer lá no horizonte. Eu acho que eu tinha ouvido um golfinho, eu acho que eu tinha visto um golfinho lá no horizonte, e a névoa quente fazia o bicho rebolar um pouco, e eu tinha ouvido no horizonte, e quando eu fui me aproximando, parece que tinha um golfinho no horizonte, e a névoa quente do asfalto fazia o bicho rebolar um pouco, e eu fui me aproximando, eu tinha ouvido, e quando eu fui chegando, assim, a névoa quente foi se dissipando, não era um golfinho, era uma mulher. Uma puta de estrada. Essas de amar caminhoneiro, sabe? Que pegam um aqui, vão amando até sabe lá Deus onde, depois voltam amando o outro, depois pegam na bolsa um pouco de perfume, desodorante e batom para a situação ficar um pouco melhor. E às vezes você está andando rápido, a névoa se dissipa muito mais rápido do que você está andando, e a realidade vem numa velocidade avassaladora. E a realidade vem rápido demais. Elsa. Não era Françoise Emmanuelle Adrienne, não, era Elsa mesmo, nome de guerra. De batismo era Cássia, com 2 S's. Aliás, as irmãs todas eram flores. Petúnia, Margarida, Jasmine e Acácia, com 2 S's. A última era Adelaide, que na hora de registrar o pai enjoou de flor e colocou Adelaide. Só que Adelaide morreu de meningite, aos 3 anos de idade. Isso não era miséria não, aliás.
A Elza era uma puta feliz que o mundo conheceu. Feliz porque eu gostava de dar. E quando era deixada longe pelo caminhoneiro, eu gostava muito mais. Ela sofria e gostava. Ela queria mesmo fazer de graça, mas ela não podia viver só de prazer. Então ela cobrava, né, para sustentar o jardim de irmãs que os pais tinham plantado no mundo. Mas o que ela queria mesmo era fazer de graça. E ela falava assim, eu quero mesmo fazer desgraça. Ela tinha um dente assim meio... Era um espaço no dente e ela colocava um S meio perdido entre o D e o G, que ficava assim, eu gosto mesmo de fazer desgraça. Mas isso era para caminhoneiro, porque para transeunte normal como eu tinha de pagar. Eu falei, não, muito obrigado, porque eu deixei a minha mulher e os meus 2 filhos no escuro. Ela falou, chupeta é 10. Confesso que eu pensei que era bonita a Elza, magra, alta, meio tetuda, as pernas magras, finas, cabelo meio curto, loiro. Não, era castanho claro, na verdade era meio curto, que já mostrava uma certa atitude, coragem, porque mulher de cabelo curto tem coragem, dentes brancos. Falei, não, muito obrigado. A minha mulher e meus 2 filhos ficaram no escuro. Ela falou, faço por 5. Eu falei, a minha mulher e meus 2 filhos estão tão longe essa altura. Foi quando a Elza segurou a minha nuca, que já estava molhada, encharcada de suor, porque eu já tinha emendado pensando naquele que eu estava indo matar. Eu já estava pensando, eu estava caminhando há 4 horas, eu tinha emendado pensando naquele que eu estava indo matar. E a bala aqui do lado e a Elza do outro, eu coloquei a mão, em vez de achar nas finas e magras da Elza, os mamilos grandes. Coloquei a mão entre as pernas finas e magras da Elza, a Elza molhada, eu molhado, e eu segurei no pescoço da Elza, o cabelo curto, escapou um gemido, eu olhei os meus olhos nos dela e enterrei na Elza as pernas finas e magras, apertaram minha bunda que já estava suada, os mamilos grandes, o sapato de salto gasto, e eu pensando naquele que eu estava indo matar, e a bala aqui do meu lado, e a Elza em cima de mim, molhada, e eu beijei na boca mesmo, porque tem puta que não beija na boca, mas já não era mais a Elza, já era a Cássia. Paguei por causa das irmãs e caminhei. E quando olhei para trás, a Elza estava passando um desodorante debaixo dos braços, axilas brancas, lisas como a Cássia, agora com C. E a névoa quente da sol foi transformando a Elza Cássia numa lembrança com cedilha. A Marina Gorda Dentuça gostava dela. Ela era gordinha do sul, mas eu gostava dela. Meu pai falou, um dia ela falou que tinha uma menina, eu olhei do lado e tinha... Teca. Eu olhei de lado na igreja e tinha uma aluna nova, a Teca. E a Marlene Dentuça, ela perguntou para uma menina que era menorzinha do que nós na aula de catecismo, que era dentro da igreja, junto com os santos. Ela perguntou para uma menina menorzinha que sentava do nosso lado esquerdo, mas ela era menor do que nós. Ela perguntou assim, o que é que Deus criou pra gente tomar banho e ficar limpinho? Aí a menina respondeu, sabonete. Aí a Marlene falou assim, que ela era muito pequena para aprender Deus e mandou ela embora para casa. Eu também fui embora para minha casa. A Elza, não, a Teca, desse tamanho na minha cabeça. Eu subi as escadas e o Fusca estava limpo, vermelho e polido. E eu abri a janela e tinha os negrinhos pedindo comida. Eu acho que a minha mãe deu comida para os meninos negros naquele dia. Ele olhou para a mão, olhou para o Fusca e depois ele me olhou. Eu encontrei um menino negro na escola várias vezes, mas ele nunca me bateu. Caminhar implica numa mensagem enviada pelo cérebro, caminhar implica numa mensagem enviada pelo coração. Caminha, caminha sem nunca parar 3.000 quilômetros com uma bala destinada ao homem que precisa morrer. Daqui a pouco esse homem vai aparecer, ele pode estar de costas, você pode atirar pelas costas, em alguns casos, você pode atirar pelas costas, porque se você olha nos olhos... Vale a pena. Já viu, meu amigo, arrependimento mata. Eu posso dar 4 tiros nas suas costas, mas aqui não tem tempo para isso. Uma só bala foi disparada. Uma bala destinada ao homem que precisa morrer. A Marlene Dentuça, gorda, ela dava aula de catecismo junto com os santos, as imagens dos santos. Santo Antônio, São Benedito, que era negro, mas não era estrábico, Nossa Senhora, São Sebastião, que era romano, São João Batista. Eu me abaixo e me benzo diante do Jesus Cristo que ficava no meio do corredor. Eu nunca vou esquecer o olhar que a Teca me deu. O primeiro tesão que eu senti foi dentro da igreja. Mas o principal dessa igreja era um quadro que ficava no fundo, vermelho. No meio do quadro tinha uma mulher, com cara de boa, um olhar meio anuviado, meio lesado. Dizem que os santos têm um olhar meio anuviado, falam que é de êxtase.
E o quadro era mais puxado para o vermelho, mas o quadro devia ser verde, porque era uma mata onde eles estavam. Até tinha um cachorro no quadro, era bonito o quadro. O quadro ficava no fundo da igreja, era mais puxado para o vermelho, e eu derramei vinho no altar do padre, e o padre riu de mim. Ele veio para me dar uma bronca, porque era lindo, era lindo. E eu ficava lá, a aula acabava de catecismo, mas eu ficava lá. A missa acabava e eu ficava lá. Eu era coroinha, eu ficava lá. E eu queria ser padre, e eu sabia todas as missas de cor, todas as missas eu sabia de cor. E o evangelho, que é a parte que sai da rotina da missa, eu podia ler, eu não precisava decorar, não dá para decorar as boas novas. E tinha o vermelho do quadro, e o padre riu de mim, o vermelho do vinho que eu derramei, o vermelho da teca, o vermelho do sangue de Jesus Cristo, o vermelho de São Sebastião com aquelas setas indicando tanta coisa, o vermelho do padre. O padre, ele não riu de mim, ele riu para mim, porque o padre queria me comer, e aquela vaca gorda, dentuça da Marlene, ensinando catecismo no meio da igreja, com todos aqueles santos olhando para saber se a gente estava aprendendo alguma coisa. E eu falei assim: o que foi? Nunca viram não? E tinha as setas de Jesus Cristo, as setas da teca, o vinho derramado no altar. E eu queria parar para descansar, mas eu não podia parar. Eu tinha que continuar caminhando, caminhar sem nunca parar. E vocês estão pedindo perdão para essa mulher que você está olhando. Vocês estão pedindo perdão pelos seus pecados. Jonas aprendeu a olhar a face de Deus depois da sua travessia dentro do ventre do peixe. Marlene que falou. Caminha, sem nunca parar, um pé após o outro. Um pé, o outro pé, o pé direito, o pé esquerdo, um pé após o outro. Eu não conto os passos, mas caminha sem nunca parar. 3.000 quilômetros do sul ao norte de mesmo. Vem bala, não fica para trás, corre. E do outro lado, eu vi no horizonte o Xerabe rastejando todos os dias muitos quilômetros para encontrar o Buda. Eu falei: ô Xerabe, você está trocando os pés pelas mãos. E ele respondeu naquela língua dele do Tibete, mas eu entendi. E você, que caminha de pé? Eu prefiro rastejar porque é mais rápido. Aí eu falei para o Xerabe: mas eu não tenho pressa. Mas eu tenho pressa. Eu menti para o Xerabe. E ele continuou o caminho dele, trocando cabeça por coração, e quando eu olhei do outro lado tinha um rio, que eu não tinha falado para vocês ainda, mas ele me acompanha há muito tempo. Ele desce comigo a estrada que eu estou subindo, o rio das pedras, pedra com água, água com pedra, era um azeite a água. E eu pensei em entrar no rio, lavar os pés, lavar o rosto para descansar um pouco, mas eu não podia parar, eu só pensei tudo isso, eu não parei, continuei caminhando sem nunca parar. E depois de muito tempo, com o rio do lado e o projétil do outro, eu percebi que tinha muito mais água no meu rosto do que no leito do rio. Então eu pensei: nossa Senhora, o leito agora ia ser uma maravilha, porque eu já tinha caminhado hoje 30.000 passos. Eu menti quando eu falei que eu não contava os passos. Então, depois de todos os passos que ficaram, eu tropecei. Depois de todo o caminho que ficou, eu tropecei. Eu ralei joelho, o cotovelo, a palma da mão esquerda e quase o nariz. 3h17 da tarde. Mas por que eu preciso saber a hora? Isso aqui não tem tempo. Eu não acredito em sinais. Mentira, eu acredito sim. Então eu desci correndo o barranco para chegar perto do rio. Eu fui descendo correndo um barranco cheio de carrapichos. Aliás, os carrapichos inspiraram os americanos a inventarem o velcro. Quando cheguei na base do barranco, eu comecei a caminhar. Eu tirei, deixei a bolsa para trás, tirei os sapatos, comecei a caminhar com calma. Tirei a calça, tirei a camisa, que se for daquelas fechaduras sem grafite. Eu lembrei de uma camisa de uma canção de infância. Eu olhei para a esquerda, para a direita, eu nem perdi tempo, já tirei a cueca, coloquei primeiro o pé direito na água. Aí eu respirei fundo, fechei os olhos, pensei: eu não tenho freira. Depois o esquerdo, depois o direito. E depois o esquerdo, depois o direito, caminhei sem nunca parar. E fui me batizando nos próximos 43 segundos dessa tarde de sol, naquela água fria e em pé. Aquela água fria, em pé, submerso, mas em pé, mas submerso. As águas me levaram 17 metros no seu curso até a reação dos pulmões em busca de ar. Eu suspirei como alguém que acabara de nascer e meus olhos eram rios também. E num plano americano fora d'água, encostando numa pedra côncava ou convexa, tanto faz, eu nunca sei a diferença. E fiquei, a água passa sem dar um passo. Pai, água, leva um homem que precisa morrer. Menino, a água que Deus inventou pra gente tomar banho e ficar limpinho. Eu até fiz xixi na água, um xixi cor de ouro. Tomei 3 banhos antes da noite e cobri a tarde.
Foi a primeira vez que eu dormi ao som de um rio, mas isso não sensibilizava as muriçocas, que vocês não podem ver, mas elas me picam o pescoço. E pensar que 7 quilômetros abaixo, a mulher vai bater roupa no meu xixi dourado. Levantei, me sequei e caminhei. Não rápido, nem devagar, num tempo que algumas poesias têm. Acabara de nascer, e os meus olhos eram rios também. E num plano americano, fora d'água, eu encostei numa pedra côncava ou convexa, tanto faz, eu nunca sei a diferença. E fiquei vendo a água passar. A água passa sem dar um passo. Vai água, leva o homem que precisa morrer. Menina, foi a água que Deus fez pra gente tomar banho e ficar limpinho. Não foi o sabonete, não. Eu até fiz xixi na água. Um xixi cor de ouro. Eu tomei 3 banhos antes da noite cobrir a tarde. Foi a primeira vez que eu dormi ao som de um rio. Mas isso não sensibilizava as muriçocas, que vocês não podem ver, mas elas me picam o pescoço. E pensar que 7 quilômetros rio abaixo, a mulher vai bater roupa no meu xixi dourado. Levantei, me sequei e caminhei. Não rápido, nem devagar. Num tempo que algumas poesias têm. Nos passos já vinha um negro estrábico do Fusca vermelho, aranha de teia, marlene, borda, dentus, tudo misturado, embolado. Eu pensei, eu devo estar chegando. Só que eu não sei se o pensamento sobre estar chegando veio antes ou depois do negro estrábico do Fusca vermelho, da marlene, da teca, do santo, do velório. Toda estrada tem um velório. Eu parei num. Eu falei, bala, sai aqui fora. Todo velório tem café e bolacha. Nesse velório também tinha chá. Doce. E aí eu sentei do lado de uma senhora que já nem chorava mais. E tomei um pouco de café para descer o seco da cream cracker. Na minha frente tinha uma moça bonita. Do lado dela tinha um menino austero, usando gravata. O caixão era um caixão simples, desses de serviço público. Eles não repararam muito em mim, eles ficavam muito lá fora no velório. Tinha até uns homens chorando e rindo um pouco, alguns fumavam. E eu fiquei lá, tomando meu café e comendo a minha bolacha. E eu olhei no caixão que tinha uns cavaletes frágeis que sustentavam o caixão, mas tinha alguma coisa errada. Eu percebi que tinha um parafuso meio mal atarrachado, e agora eu conseguia reparar, pelo amor de Deus, o caixão estava meio torto, quase caindo para um lado. E aí eu pensei, gente, o morto cai e quebra a perna antes de ser enterrado. Aí eu comecei a rir, e cuspi aquela bolacha, e eu comecei a rir, e eu fiquei com vergonha, coloquei a mão no meio da cara para cobrir, para disfarçar que eu não estava rindo, mas que eu estava chorando. Por que ele está chorando? Esse daí que só passou para tomar café. Eles sabiam que eu estava de passagem. Mas eles não falaram nada. E por ter fechado os olhos um instante, um pequeno lapso, a sala ficou muito mais branca e nenhuma sombra tinha chance. A névoa do asfalto exala um negro estrábico de Fusca vermelho do tibetano que rasteja uma aranha gigante cream cracker na teia do horizonte do tibetano, da mulher paraplégica que atarrachou o parafuso na escola, que eu mergulhei num rio e nasci mergulhado, e suspirando todas as coisas de uma só vez. Agora o fluxo estava muito rápido, muito rápido, muito rápido, como alguém que vê a urgência aumentar quando se aproxima do banheiro. E eu acho que passou muito tempo mesmo, porque quando eu abri os olhos, já não tinha mais morto e nem café, e eu pensei, será que alguém conseguiu atarrachar melhor o parafuso? E me deu vontade de fumar, e eu senti o cheiro da Elsa Cássia, com 2 S's. Mas eu não fumei. Eu pensei que talvez o menino negro estrábico devesse ter me batido na escola. Eu pensei que todos os patês de sardinha fossem bons. Eu pensei em todos os rituais de partida e todas as despedidas. E nesse momento, nesse instante suspenso, a vida veio jorrando numa poesia avassaladora. Na despedida, o encontro principal. Vocês não puderam ver, mas aqui tinha uma arma de fogo. Ela não era de água, nem de terra e nem de ar. Ela era de fogo. Um disparo. Eu segurei a bala entre o indicador e o polegar. A vida não se aprende durante a vida. Dizem que quando nós estamos caindo de um prédio, por exemplo, nossa vida passa diante dos nossos olhos em poucos segundos. O sistema nervoso simpático.
Na velocidade da queda, eu me aproximo do homem que precisa morrer. E ele está lá, de costas. Na velocidade da queda, eu me aproximo 2.997 quilômetros. Eu ensaio 4 ou 5 tiros descritos no percurso, mas uma só bala foi disparada. 2.999 quilômetros próximos do norte, o objetivo se aproxima. Eu não olho para trás para não me arrepender. 2.999 quilômetros e meio, nesse espaço que nem existe, um tiro pelas costas. Na velocidade da queda, as alcovas se esfacelam. Os avessos começam a cuspir. Segredos vermelhos estão bem guardados. E tudo que o olho nu não enxergava, o trajeto escancara. Quase 3.000 quilômetros. Agora, nos passos, já vem negro estrábico de Elza, Acácia, de Marlene, do Santo Antônio, do vinho que eu derramei. Tudo misturado, tudo meio embolado. Uma infinidade de coisas desfilou diante de mim a meu respeito. Mas eu precisaria de muito tempo para contar. E aqui não tem tempo. Quase 3.000 quilômetros. Me aproximo do homem de costas. Olho para mim mesmo de costas. Olho nos meus olhos. E afasto o indicador do polegar. E a bala segue trajeto. O sistema nervoso simpático, antipático. A bala cumpre trajeto. Um neurônio é rompido e o outro é interrompido. 3.000 quilômetros em 1,5 segundos, eterno. Da nuca ao centro da cabeça. A vida de uma só vez. Cheguei.